Salve pessoal! Estamos aqui no servidor chinês para a gente descobrir como é que o Cardinale funciona, para que time ele presta, o que dá counter nele, o que esse boneco vai, o que vai ser da vida dele, o que ele tá arrumando, o que ele tá procurando da vida dele. Mas é isso aí, gente. Peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem o seu like, comentem e compartilhem. E já estamos de volta, tem um recado rapidinho aí para vocês. Pessoal, tô aqui passando para dar um recado rápido a vocês, tá? Não é novidade nenhuma que a Jolimax tem pacotes incríveis aí para os nossos jogos, não só para o Saint Seiya Lenda da Justiça, como para o Super Sus, Mobile Legends, Honor of Kings, Minecraft e milhares de outros jogos aí. Mas estamos aí em uma promoção incrível para você que quer adquirir a sua Guerreira da Lua Calisto. Todos os pacotes aí de Double Coins estão contando com 16% de desconto, além de que até o dia 2 de abril você vai receber 10% de cashback e cupons aí de R$20 conforme você for realizando as suas recargas. A Jolimax é o meio mais fácil, prático, rápido e seguro, além de ser a parceira oficial do Saint Seiya Lendas da Justiça e de tantos outros jogos aí, tá? Lembrando a vocês que é muito simples de vocês fazerem aí as suas compras na Jolimax e estar recebendo os seus bônus, os seus cupons. Basta você fazer uma conta na Jolimax, ir lá escolher o pacote que mais te agrada, que você mais quer, escolher aí o seu meio de pagamento. Vai da forma que você quiser, cartão, conta bancária, Pix, etc. A forma que for mais fácil para você. Coloca o seu ID do jogo, põe ali o seu servidor e vai cair diretamente dentro do seu correio lá dentro do jogo. É muito fácil, muito simples e é muito seguro também, tá? Lembrando aí que a Jolimax é a melhor plataforma para você realizar suas compras em todos os seus jogos. Oi pessoal, estamos aqui para a gente destrinchar o Cardinale, ver como é que ele funciona e tudo mais. Então vamos lá. O Cardinale ele é um dos personagens que desde que ele lançou que eu defendo muito esse boneco, porque eu gosto muito dele, da forma que ele funciona. E pra mim ele é um dos personagens mais interessantes, tá? A roda da amizade dele aqui é com os dois Afrodites, Xion Astral e a Calypso. Depois eu vou deixar ali no comentário fixado. Gente, se eu esquecer, vocês me avisam. Porque do tempo que eu vou aqui começando a gravar o vídeo, que eu termino de gravar, que eu vou lá editar, pra colocar no YouTube, editar a descrição do vídeo e tudo mais, eu vou acabar esquecendo. Então podem me cobrar essas coisas, porque senão eu esqueço, eu termino deixando pra lá, tá? A cabeça não anda muito boa. Mas enfim. O Cardinale ele é um personagem muito interessante por muitos motivos. Ele faz muita coisa em campo, apesar do meta não ser muito favorável para ele, ele tem skills muito boas. A promessa desse personagem é muito boa, tá? E como o único personagem meta de flecha que vem é o Ox de Touro, os outros personagens de flecha fica a seu critério você ir pegando eles com calma. Então, dentre os personagens, fora ali a Las Comune e acredito que o tema, que são os dois que eu mais gosto, o Cardinale é o personagem que eu mais vejo importância, sabe, dentro do jogo, principalmente porque ele faz coisas muito boas. E ele é de um elemento que eu considero o elemento mais fraco do jogo, que eu considero o elemento água, o elemento mais fraco do jogo. E carece de personagens, tem necessidade de personagens, tem carência de personagens como o Cardinale. Mas enfim, vamos lá. Vamos entender primeiro como ele funciona. O Cardinale, com a ultimate dele, ele envenena os alvos por até 6 segundos. Se o inimigo usar uma habilidade ativa, a rosa daga que vai ficar presa no inimigo, ela explode e causa stun nele. Ele recebe o escudo de acordo com o dano da segunda skill, esse escudo também é passado para o aliado conforme você upa a armadura. Ele causa 30 pontos de lentidão, na verdade, né? 20 não. 30 pontos de lentidão nos inimigos com a skill de abertura dele e acelera os aliados em 30 pontos. Só que tem um detalhe, com o C3 dele, cada 30 pontos de cada inimigo vai passar para o Cardinale, ou seja, ele vai ficar 30 pontos mais rápido de acordo com cada inimigo que perdeu 30 pontos de velocidade. Tem 5 inimigos no time adversário lá. Ele desacelerou cada um deles em 30 pontos. Dicção hoje tá maravilhosa. Ele desacelerou cada um deles em 30 pontos e cada 30 pontos desse vai passar para ele. Ele vai ficar ali mais rápido. Eu gosto muito dessa habilidade. Enfim. Se existirem inimigos em campo, na verdade não inimigos, qualquer personagem, pode ser aliado, pode ser inimigo com queimação, sangramento ou envenenamento, o Cardinale vai ganhar ali 100 pontos de Cosmo para cada um desses personagens que tiver com efeitos de status negativos. Aí vemos aqui a questão da armadura dele, tá?
Ele aplica escudo no aliado com menor vida, que eu já falei. Desativa as habilidades passivas e de ciclo dos inimigos. A ult dele fica infinita na armadura 30. Ou seja, o Cardinal ultou, vai tacar rosa d'água nos inimigos, sempre pega imagem de um inimigo. E agora não tem mais tempo de resfriamento para essa habilidade. Ou seja, enquanto existir um inimigo em campo que não utilizou habilidades ativas, se a rosa d'água não explodir, ela vai se tornar infinita, vai continuar causando dano infinitamente nele. E, detalhe, o Cardinal ele fica imortal enquanto existirem rosas adagas em campo dos inimigos. Ele não pode ser morto. Isso é muito roubado. Eu gosto muito dessa habilidade. Porque pode ter 50 inimigos em campo. Se tiver um com rosa adaga que não utilizou a habilidade ativa para tomar a explosão da rosa e tomar stun, o Cardinal vai ficar lá em campo, vai ficar com a vida zerada, vai ficar ali, vai tomar controle, não vai morrer. Então, gente, é muito bom essa skill do Cardinal. Fora que aqui no C9, sempre que ele ulta, o campo de rosas, porque quando o Cardinal entra em campo, ele tem a habilidade de abertura aqui, que é essa skill. É um campo de rosa, o campo enche de flores. É bem bonito, tá? É bem bonito. E essa é a passiva que desacelera os inimigos em 30 pontos e acelera os aliados em 30 pontos. Mas enfim, vamos lá. No C9 dele, quando ele ulta, o Jardim de Rosas, ele vai ser... Desculpa aí. O Jardim de Rosas, ele vai ser lançado novamente. E com isso, todos os efeitos de cura existentes dentro do multiverso desse jogo vão ser completamente desativados. Vampirismo, roubo de vida, cura do Odisseus, cura do Hypnos, cura da Pandora, cura passiva do Chunjin, tudo vai ser desativado, o inimigo não pode recuperar a vida. O único efeito que não conta como cura é roubo de vida máxima, porque aí o inimigo tira a vida o aliado tira a vida do inimigo, põe nele mesmo, ou o inimigo tira a vida do aliado, põe nele mesmo, isso aí não conta como efeito de cura. Mas o resto, ele vai desativar tudo, até recuperação própria de cura do inimigo. Ou seja, aquela recuperaçãozinha de vida ali do Suikyo, com aquele combinho dele com Ikki, que fica infinito, que não morre. Acabou. Ah, é a recuperação de vida alta do Ikki por causa do efeito de queimação. Acabou. Odisseus não vai curar. Hypnos não cura. Pandora não cura. Não funciona nada. Ser divino com aquele roubo de vida ridículo dele que bate no boneco não vai funcionar. Então é muito roubado isso que ele faz. Muito, muito roubado. Eu gosto muito desse boneco. Pra mim ele é um dos bonecos de flecha que eu mais gosto dentro do jogo. Porém, temos ali a questão dele ser um personagem mais frágil e o meta não ser muito interessante pra ele, tá? Ele é um personagem que eu ainda tô upando, como vocês podem ver aqui. Meus bonecos de água são os piores possíveis. O meu tá 12, com armadura 20, 100 cartas e 100 joias aqui, que eu não mexi. Constelação 1 ponto de constelação, tá triste, ele tá bem sofrido. Mas é um personagem que mais pra frente eu quero upar. Eu não consigo mexer nele ainda, porque no chinês tem saído muito boneco de luz e sombra, é um atrás do outro. Mal saiu o Milo Divino, já saiu o Mu Divino aí, os dois entraram no meta, não sei como é que eu vou me virar pra fazer tanto boneco, que não tem constelação suficiente pra botar em tanto boneco, principalmente quando a gente não caixa no jogo. A vida do free to play não é muito fácil. Não é muito fácil, mas a gente vai se arrastando, uma hora a gente chega lá. Pra mim, tirando o time de veneno, o Cardinal ele comba bastante com os times do Ikki por causa dos efeitos de queimação. Fora isso, um combo dele que eu gosto muito é o combo dele com o Sylphid, porque os dois causam muito stun. O Cardinal causa stun com as passivas da Ultimate, o Sylphid causa stun ali com a armadura 30, sempre que ele renova uma camada de veneno. Aí você vai ter os debuffs do Cardinal, alto dano do Sylphid, etc, etc. É um combo bem interessante. Só que não é um combo aí que vai funfar também no PVP, porque temos muitos times explosivos ou times com alto controle ali que atrapalham bastante, tá? Fora isso, ele também vai se dar bem com times de controle. E tem dois sets de cartas para ele que eu gosto muito. Que no caso seriam o defensivo com velocidade e o de ataque com velocidade. Que basicamente seria o quê? Leão de Fogo, Marin, 3 cartas de defesa. Ou então Leão de Fogo, Marin, 3 cartas ali de ataque ou cartas passivas que buffam efeitos de dano. Que seriam o quê? Explosão do Cosmo, remoção de buff, etc, etc, etc.
Então é um personagem muito versátil, um personagem muito interessante. Talvez no global ele tenha uma funcionalidade a mais, já que no chinês não foi explorado. Temos aí PVP de 5 times, o GVG de 10 times, e então ele é um personagem bem interessante para esse tipo de evento, porque tem passivas muito boas. E caso vocês queiram fazer ele aí, fora o Ox de Touro, ele é um personagem meta bem legalzinho, tá? O Ox de Touro é um boneco que entrou aí no meta, a gente não esperava um Cavaleiro de Touro, principalmente de flecha, tá entrando aí no meta, mas chegou muito forte, é um personagem muito forte. E fora ele, personagens que eu gosto de flecha aí, que vocês podem upar de forma solta, aleatoriamente, segundo o que vocês quiserem. Eu acho interessante o Cardinale, a Lascomune e o Tema, tá? Fora eles aí, temos aí o Isolde Capricórnio, que, se eu não me engano, já chegou no global, não tenho certeza. Eu tenho que olhar depois. É um personagem legalzinho, counter de escudo, mas não tem tanto espaço no jogo. E temos aí o Mistoria e o Ecarlate, que são bonecos muito bons também, que tem skills muito boas. E talvez, de acordo com o seu tipo de jogo, com os bonecos que você tem, vocês possam encontrar uma utilidade aí pra eles nas suas contas. Mas é isso aí, gente. O vídeo foi esse. Espero que tenha sido bem informativo, bem explicativo. Se eu me enrolei aí, me desculpe, mas a minha mente ela funciona assim. Uma hora ela tá falando uma coisa, depois ela manda fazer a outra, depois ela volta no assunto que eu já nem lembro mais o que era. Mas é isso, gente. Se inscreva no canal. Falou, valeu, até a próxima e let it go!